muito boa noite. Está no ar mais um Jornada de Prata, o programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece no cenário nacional e internacional do voleibol. Meu nome é Hugo Gervásio e aqui nós temos os nossos comentaristas Danilo Góes. Boa noite Hugo, Estevam, todo mundo que está em casa. Sempre um prazer de novo aqui falarmos sobre vôlei. E o nosso grande Estevão Júlio. Boa noite, Hugo. Boa noite, Danilo. E boa noite a você que está acompanhando a gente aqui em mais um Jornada de Prata. Vocês podem mandar mensagens pra gente pelo Facebook, pelo nosso vídeo ao vivo, pelo Facebook da Priores Conteúdos. Também pode conversar com a gente pelo número de WhatsApp 99509-6355, tá aí na sua tela, 99509-6355. Nós temos também um link pelo qual você acessa ao nosso grupo de WhatsApp, lá você conversa com a gente também. Mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, sua crítica e principalmente seu elogio. Hoje nós temos um programa especial para falar sobre Botafogo, porque eu e Danilo estávamos lá, né, Danilo? Isso, sexta-feira a gente esteve lá, invadimos o treino do Exatamente. Glorioso. A gente deu uma olhada lá no treino, conversamos com alguns atletas e com o técnico do Botafogo, o Valner. E é o que a gente mostra para você agora na sua tela. O Valner que vai falar um pouco para vocês sobre como foi a montagem do elenco do Botafogo. O Robinho, que está voltando também juntamente com o Filipinho, sobre Riad e sobre se esse é o time ideal que ele queria para o Botafogo nessa Superliga A, que o Botafogo tem como desafio aí no final desse ano. Na sua tela agora. Fala aí, galera. Agora nós voltamos com o Valner Santos, técnico da equipe masculina do voleibol do Botafogo. Desde 2011 no clube, não é isso, Valner? Já na base ali e agora assumindo a equipe principal. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde aí. Boa tarde, o prazer é todo meu. É uma satisfação muito grande e pessoal poder trabalhar no clube que você aprendeu a gostar com o pai, né? O pai ensina para o filho e a gente vai seguindo essa trajetória, essa tradição e ainda conseguir associar ali ao lado profissional do seu lado pessoal. Então é sensacional para mim. Eu sou um agraciado divino de poder ter construído essa carreira na base aqui desde 2009, na verdade, com muitas conquistas, sempre levando o nosso time, o nosso clube ao desempenho melhor possível. Foram muitas conquistas. Conquistas, às vezes, não quer dizer só título, não, mas foram muitos. E aí, agora, né, com a última conquista, que foi a Superliga B, um desafio enorme, e a gente conseguiu o sucesso. Então, é só gratidão, só agradecer muito essa oportunidade que Papai do Céu me deu. Então, Valner, eu vou começar falando um pouco sobre o novo elenco, né? Como é que foi a projeção para o novo elenco, como é que você decidiu trazer esses reforços, quem ficava, como é que foi essa passagem da temporada passada para essa nova temporada? Eu acho que foi a parte mais fácil. Nosso time foi o primeiro grupo a montar na Superliga inteira, na Superliga A, porque eu criei uma identidade com o grupo e, como eu trabalho aqui há muito tempo, eu mais ou menos acredito em uma fórmula, não é uma fórmula mágica, mas eu acredito que o jogador tem que ter uma certa identidade, ou com o clube, ou com o estado, ou com uma característica muito importante dentro da equipe. Então foi muito fácil, porque a gente teve um trabalho muito bacana na Superliga B. Então eu permaneci com a base campeã na Superliga B, e contratei alguns jogadores, na verdade um ou dois para cada posição, que já tivesse tido uma passagem pelo Botafogo, que já teve passagem pelo estado, pelo Rio de Janeiro, porque jogar aqui no Rio não é uma coisa muito fácil. Então todos os atletas foram muito estudados, analisados, tanto taticamente, tecnicamente, quanto também essa questão da identidade, do perfil, porque jogar com a nossa torcida, no nosso ginásio, jogar em clube de futebol, é um processo diferente. Não é a mesma coisa que tu jogar nas melhores equipes e mais caras da Superliga A. Então eu tive esse cuidado nesses três aspectos. Eu acho que a identidade do jogador, ter vivido ou passado por aqui ou no estado, isso foi uma coisa muito forte, muito marcante dentro dessa característica. E claro, né, jogadores experiência com a seleção brasileira, jogadores com experiência internacional, jogadores que foram campeões da última Superliga. Então, sim, foi uma parte bem legal, bem tranquila, porque foi muito rápido. Em 2 semanas eu tinha já montado a equipe, porque eu já vinha trabalhando com a diretoria a linha, a forma que eu ia seguir. Eles compraram, na verdade renovaram o meu contrato, né? E depois que renovaram, a gente foi à batalha, foi ao campo. Legal, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você falou da volta de alguns atletas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Robinho e do Felipe, né? O Filipinho que está voltando aí para o Botafogo. Então, exatamente, 2 jogadores
que tiveram passagens aqui muito legais, né? O Robson, é um central de 2,5, foi campeão pelo Taubaté, a última Superliga, foi campeão paulista e jogou conosco uma temporada curta, que foi a Liga Ouro, mas era impressionante a identificação dele com a torcida, além dele ser um jogador, altíssimo nível, né? Foi campeão agora da Superliga, já teve passagem em seleção brasileira. Ele foi o primeiro nome que eu fui buscar. O Filipinho é a prata da casa, porque o Filipinho ele trabalhou aqui durante 2 anos, talvez 3, não tenho ainda exato, porque eu não era o treinador da equipe, mas ele jogou base aqui no Rio, né? Então ele reuniu as 2 características, e jogou 2 Superligas B conosco, e foi um garoto que cresceu muito, né? Ele era reserva na primeira temporada, na segunda ele começou reserva, terminou titular, superando até um líbero, né, de renome internacional. E na última teve no Itapetininga, onde ele fez uma temporada maravilhosa. Eu estudei muitos números dele, falei, Filipinho, você é o segundo. E ele topou de cara o desafio, está em casa por estar em casa com a sua família e está em casa por estar aqui conosco no Botafogo, nessa nossa caminhada aí. E o que fala do Riad, cara, que tá vindo aí, cara, tricampeão da Champions, campeão mundial. O que você espera desse jogador com a grande experiência e habilidade que todo mundo conhece? Eu espero exatamente isso que você falou. Eu espero que ele passe essa experiência dele, essa vivência. O currículo do Riad já fala por ele. O Riad é um cara sensacional, é um cara especial. Já foi campeão da Superliga várias vezes, é carioca. Então, está exatamente dentro do modelo que eu havia elaborado. O Riad foi o último, né? Eu tentei desde o início, mas a negociação foi um pouquinho mais demorada, mais complicada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e estamos aí com o Riad para mais uma caminhada forte. É um cara alto, né? 2,5 também, gigante, muita experiência dentro de quadra, muita liderança. É um time de protagonistas. Teremos vários protagonistas, cada um em um seu momento. A missão vai ser conseguir equacionar tudo isso dentro de um processo. Foi o time ideal que você sonhou, que você elaborou na sua cabeça, ou ficou faltando alguém ali que poderia ter vindo e acabou não dando certo? Não, eu estou com o time ideal. Todos os jogadores que eu listei, a diretoria me deu aval total para buscar, dentro da nossa realidade financeira, é claro, mas eu estou com o time que eu pedi, eu estou com o time que eu sonhei, eu estou com o time que eu busquei. Mantive os jogadores que conquistaram a Superliga B, também cresceram muito, e trouxe os jogadores que eu realmente sonhava e idealizo como uma equipe em todos os seus aspectos, tanto técnico, tático, físico e o lado emocional, que eu acho que essa identidade vai me ajudar demais nesse processo aí para 2019 e 2020. A primeira parte da entrevista que o Danilo conduziu de maneira muito boa. Parabéns, Danilo. Obrigado, cara. Obrigado. Parabéns, ótimo profissional. Tirou né, onda, Estevão? Aí com o Valner, técnico campeão pelo Botafogo. E o que vocês acharam, Estevão? O Valner, que, como ele disse, recebeu o aval da diretoria, né? Os jogadores que ele quis que a diretoria buscasse, a diretoria do Botafogo foi lá e conseguiu pro Botafogo. Com grande destaque pro Riad, né? Sim. Então, acho que o primeiro grande acerto do Botafogo foi em ter renovado com o Valner Santos, né? Ter valorizado um cara que a gente pode dizer que é prata da casa, como o Danilo falou na entrevista ali, tá desde das categorias de base do Botafogo trabalhando, crescendo, subiu com o Botafogo e nada mais justo, né? Do que o cara agora chegar no topo, né, do trabalho, que é a Superliga, e continuar comandando a equipe. Legal também ele valorizar os jogadores que fizeram a Superliga B. O Botafogo já tinha um time muito bom, né? Com o comando do Lorena ali em quadra, jogador que também com muita experiência. Ele valorizando esses jogadores, né? E agora agregando ali, fazendo contratações pontuais para valorizar ainda mais esse elenco que vai brigar forte nessa Superliga aí. Não sei se briga por título, mas creio que fica entre os 8 ali, brigando por uma vaguinha no playoff. E Danilo, o que me chamou bastante a atenção também é que ele falou que foi buscar no mercado jogadores que tivessem alguma identificação ou com o Botafogo, ou com o Rio de Janeiro. O que me chama bastante atenção é que os jogadores mostraram muita força, né? Jogadores muito aguerridos dentro de quadra na Superliga B, principalmente o Lorena, né?
Então, como você vê jogadores que chegam identificados com o Botafogo ou com a cidade, jogadores que vêm para ficar mais perto da família também, acaba interferindo no lado psicológico também do atleta? Claro, claro. Assim que a gente terminou a entrevista, na real, a gente voltando ali o pós-entrevista, saindo do Botafogo, saindo do clube, daquela resenha que a gente teve no final, eu fiquei pensando, cara, o cara pensou realmente, ele tinha tudo na mente dele, do que ele queria, né? É muito legal ver isso, porque a gente vê que não só a diretoria do Botafogo comprou tudo isso e foi para dentro de realmente ter um time competitivo, já terminou a temporada pensando na outra, e o Valner também, como ele correu atrás, estudou, buscou, e é muito legal isso. E realmente o clube de futebol é diferente, move uma paixão diferente, você acaba tendo uma paixão muito grande pelo clube, você faz tudo pelo clube. E a torcida do Botafogo comprou isso também. Inclusive mais pra frente ele vai falar sobre isso. Então acho que ele acertou em cheio. Renovou com quem já estava ali, quem fez boa campanha, trouxe pessoas corretas para o time, pessoas voltando, alguns atletas que são do Rio, o Riad é do Rio, o Robson não é do Rio, mas já teve passagem por aqui também. O Filipinho é aqui do Rio, além de ser cria da base do Botafogo. Enfim, ele foi atrás de grandes contratações. O Hugo, se eu não me engano, também é aqui do Rio. Enfim, ele foi atrás de boas contratações, pessoas se identificam. E é bem bacana. Essa metodologia de trabalho dele, que encaixava com o clube, que foi palavras que ele usou bastante, né? Metodologia de trabalho, identificação, perfil. É muito bacana isso, foi bem interessante. E quando ele falou ali dessa questão de de trabalhar num clube que é de futebol, né? Principalmente, eu lembrei dos nossos primeiros Jornada de Prata aqui, que a gente sempre tocava nessa tecla, né? Falando de clubes como Flamengo, Fluminense, sim, a pressão que o time do Flamengo feminino tinha em apresentar reforços, né? E a gente sempre falava disso. E quando ele falou na entrevista ali, logo eu lembrei disso também. Não, e a gente vê, legal você falar disso, porque a gente vê dois lados. A gente vê que o Flamengo não se preparou para nada nessa Superliga, já o Botafogo não, estava preparado desde quando foi campeão. O time sabia o que queria, sabia tudo na mente, sabia que ia renovar com o Valner, e foi por isso que fez esse grande trabalho, foi a primeira equipe a formar sua equipe para a Superliga. O Botafogo está de parabéns. Isso que eu queria comentar, porque até pelo que a gente vê no Clube Botafogo, eu não estou falando só do time de voleibol. Sim. Pelas contratações que o Botafogo fez para o vôlei, foi surpreendente. Foi. Jogadores que estavam muito bem em sua equipe, jogadores que eram pretendidos por outras equipes também. O Pedro fez uma baita de uma Superliga. Muita gente queria o Pedro na seleção brasileira. O Riad nem se fala, tem uma grande história. O Robson, que foi campeão. Você tem o Filipinho de volta, você tem o Hugo. Muitos bons jogadores chegando ao Botafogo. Enquanto que se a gente fosse pensar em termos de Flamengo, é claro, o Flamengo, o time feminino, se a gente for pensar no clube de futebol, Flamengo, clube de regatas do Flamengo, pelo potencial financeiro, era mais possível que o Flamengo fizesse grandes contratações, como o Botafogo fez, do que o Botafogo, né? E é legal isso porque mostra que não é só dinheiro. Sim. Às vezes é identificação, às vezes é o papo que o Valner teve com o jogador já estava ali com ele, já conhece o trabalho, e às vezes não é só dinheiro, né? Você vê um Pedro com 29 anos, chegando ao seu auge da sua carreira, no seu melhor momento, e vindo para o Rio, encarando o desafio. Apostando num projeto, Exatamente, apostando num projeto. A gente vê que não é só dinheiro e, pelo contrário, é muito trabalho. É ter dedicação, ter empenho, saber o que quer, né? Ser bem centrado. O Flamengo parece que não sabia, não tinha certeza do que ia acontecer. O Botafogo não. Foi bem dedicado, foi batalhador nesse tempo todo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no resto da entrevista aí. E o Flamengo que deixou para anunciar os reforços bem tarde, né? O elenco oficialmente nem foi apresentado. Exatamente. A gente está com dificuldades, inclusive, para falar com o Flamengo, porque o elenco não foi apresentado. Elas fizeram só um passeio pelo centro de memória do Flamengo. O Flamengo também tem um centro de memória de vôlei, né? E elas assistiram lá a finalíssima de 2001, quando o Flamengo também tinha um timaço e foi campeão em cima do Vasco. Mas, por enquanto, só isso. A gente não tem notícia de quando... Só para encerrar esse bloco, o Flamengo deixou para anunciar tarde os reforços e não foram reforços assim de grande nome, né? Sim. Dentro do voleibol foram assim para alguns nomes interessantes, mas não foi tão grande assim. Algo surpreendente como a Hanna, né? Uma boa jogadora estadunidense, tal, que tem a italiana também, seleção tá italiana também. Mas o Flamengo é papo para outro programa hoje. É mais o Botafogo, a gente vai para um rápido intervalo. É o tempo que você tem para curtir o Tabela Carioca no Facebook, também siga no Instagram, no Twitter, também acesse www.tabelacarioca.com.br, fique por dentro de várias notícias, reportagens, crônicas, entrevistas sobre os mais variados esportes.
Também curta a Priori Conteúdos no Facebook. Não deixe de baixar o aplicativo da Priori Conteúdos e também ficar por dentro de vários conteúdos bacanas também sobre jogos, kart, filmes legais para você e desenhos. Já a gente volta com o nosso Jornada de Prata. Todo fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa Warm Up. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19 horas, com André Cupelo, na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Nós já voltamos com o nosso Jornada de Prata e vamos correr um pouco um programa que realmente tem bastante conteúdo hoje sobre o Botafogo. Programa muito legal para vocês. Já vamos à segunda parte da entrevista com o técnico Wallner do Botafogo. Essa segunda parte ele fala sobre a persistência do projeto Botafogo, que estava bastante tempo tentando voltar à Superliga A, a primeira divisão da Superliga. A importância da base para o Botafogo também, que o Botafogo acabou mesclando as contratações com os jogadores que já vinham da base, tanto da Superliga B quanto da própria base do Botafogo, mesmo do Juvenil. Falando sobre o Campeonato Carioca e também a Superliga para o Botafogo na sua tela agora. O Botafogo está desde 2015, né, se eu não me engano, ele batalhando para lutar para chegar na Superliga A, e foi um projeto que eu acho bem bacana, que não desistiu, né? Normalmente os times vão lá, acabam não conseguindo, desistir, o Botafogo não batalhou e continua até o final. O que você acha que foi essencial para o Botafogo entrar nesse projeto de cabeça até conseguir chegar à Superliga? A resiliência de toda a diretoria, de todo o grupo de trabalho, dos treinadores que passaram aqui, né? O Mauro, gostaria de citar, porque ele idealizou isso junto com o nosso diretor Guilherme Lopes e foram fundamentais nesse processo. Porque acredito muito que hoje a gente ter conseguido entrar na Superliga, ter vencido, faz parte desse processo de você chegar, bater na trave, chegar, bater na trave. Quem vive do esporte, o esporte não é tão simples uma matemática exata. De você montar, ter o maior orçamento e conseguir chegar de primeira no seu objetivo. Para mim, o esporte é uma caminhada, é um planejamento, é uma sequência de boas ações, de boas atitudes que vão te levar a atingir o seu objetivo final. Então, nós conseguimos agora, mas esse agora também é referente ao que foi feito nas 4 oportunidades anteriores. Claro que cada profissional bota o seu tempero, né? Cada profissional bota a sua linha de trabalho, a sua forma. Foi muito trabalho duro. Esse grupo trabalhou duro, sem dúvida nenhuma. Nossa equipe era 5º ou 6º orçamento do campeonato, mas em nenhum momento, porque era o 5º ou 6º orçamento do campeonato, deixamos de pensar em ser o primeiro. Desde o primeiro dia até o último dia, nosso foco era ser o primeiro, não era só subir, era vencer o campeonato. Eu acho que tem que ser assim dentro do Botafogo. Nós temos que ser protagonistas, temos que seguir sempre buscando o caminho da vitória. Sabemos a dificuldade, é um passo a mais agora, mas eu creio que essa resiliência do grupo, né, da diretoria toda, inteira, nossa, as pessoas que passaram por aqui, fez a diferença para esse nosso grupo conseguir agora atingir o sucesso.
Isso passa também pela base, né? O Botafogo está com uma base muito forte, conquistou um monte de títulos agora, se não me engano, 8 títulos, né? Em 16 dias. Isso passa também por esse processo da base ser uma base forte, que os atletas veem o time agora adulto conquistando uma vaga e se espelham, né, para futuramente estar no time principal. Passa por esse processo também da base? Esse processo, para mim, ele é fundamental. Eu vim da base. Na verdade, eu sou da base. Sim. Eu estou técnico do adulto e sou da base. Então, nosso grupo, para vocês terem uma ideia, era composto de 70% de jogadores oriundos da nossa base. Claro, trouxemos algumas referências, como o Lorena, o Vitor, talvez o Bruno Godoy, mas o grupo geral, 80% do trabalho diário era de jogadores oriundos da base. Desde sub-23 até a sub-21. Nosso segundo líbero, que jogou na final, ele era do sub-21. Nosso levantador, que jogou vários jogos importantes, foi nosso da base. Enfim, para mim, esse é o grande caminho. Aproveitar os atletas da base. Por quê? Por conta dessa identidade que o cara tem, porque qualidade, a gente, graças a Deus, tem conseguido aí demonstrar que, ao longo dos anos, a gente vem perpetuando como uma grande força no cenário estadual e nacional nas categorias de base. E aí o resultado é que, em cima, a gente começa a colher. Hoje, nós temos aí no nosso grupo de 18 jogadores, 4 jogadores oriundos dessa base. É o Campeonato Carioca, né? O Botafogo vai para o Campeonato Carioca. E o que o Botafogo pensa a nível da competição e do preparatório para chegar bem na Superliga? É um desafio enorme porque teremos o Sesc pela frente. O Sesc, todos conhecem o time do Giovani, é uma equipe, é uma seleção brasileira, mas nosso objetivo é buscar o lugar mais alto. Nós não podemos ser menos do que isso. Nós estamos em Botafogo, somos o Botafogo e aqui nós vamos trabalhar sempre para buscar estar no lugar mais alto. Se nós vamos conseguir ou não, eu não sei, mas que nós vamos suar sangue para chegar lá, nós vamos, e eu espero que a gente consiga aí nesse primeiro momento. O primeiro desafio é estar na final, e tem uma semifinal antes, tem um campeonato regular, com boas equipes que estão sendo montadas. O campeonato estadual hoje do Rio de Janeiro não é mais um campeonato fraco como era antigamente. Algumas equipes estão se preparando para jogar a Superliga Série C e traçar o mesmo caminho que o Botafogo já fez. Então, sei muito bem como é que funciona isso. O campeonato não é moleza, mas nosso objetivo é chegar no lugar mais alto lá. O desafio é enorme, mas nosso objetivo é buscar o lugar mais alto. Falando um pouquinho de Superliga agora, eu vi o Hugo numa entrevista falando que o objetivo que o grupo está traçando é, no mínimo, os playoffs. Mas com o elenco que você tem, o que você pensa para a Superliga, dá para ir um pouco mais longe? Como é que você vê? Bom, o Hugo, vestiu um manto sagrado, já pegou a seleção brasileira, foi convocado. O Hugo é um menino que tem muito potencial, é um garoto também do Rio, também dentro daquela identidade que eu falei no começo. Ele reúne a qualidade técnicas, ele é um ótimo passador, é um ótimo jogador, um menino que tem muito potencial, acredita muito no trabalho dele, eu também, por isso que ele está aqui conosco. E o nosso objetivo para a Superliga A, sabendo o nível de exigência, o nível de dificuldade, ele não vai ser diferente do que a gente preconiza como sendo equipe de futebol, uma equipe que tem uma torcida gigante, sempre buscar estar no lugar mais alto. Sempre vai ser isso. Agora, nós vamos trabalhar uma forma um pouco diferente, vamos jogo a jogo. Estudar jogo a jogo, analisar adversário por adversário. É um campeonato diferente, um campeonato muito longo, é um campeonato muito desgastante. Estar entre os melhores dessa competição, com certeza um objetivo claro da nossa comissão técnica e da nossa diretoria. Essa foi a segunda parte da nossa entrevista com o técnico Valder do Botafogo. E eu já vou chamando a atenção de vocês para uma frase dele que eu achei bem impactante. Ele disse: pensamento não era só subir, era vencer a Superliga B. Eu achei muito interessante, porque muitos times, quando estão numa segunda ou terceira divisão, em vários esportes, têm primeiramente o pensamento de subir e não de vencer a competição, até por uma questão de humildade e tal. Mas eu acho legal que ele reconhece o talento que o Botafogo tem, desde a Superliga B, hoje, então, imagina.
e que ele sabia que o time dele poderia ser campeão da Superliga. O que vocês acharam disso que ele falou e dessa confiança que o Wallner tem na sua equipe? É uma mentalidade vencedora, né? Claro que na Superliga B o foco é você subir para a Superliga A, mas isso você também está brigando por um título ali, não é porque é Superliga B, que é um título menor, né? Ainda mais o Botafogo, que vinha brigando há alguns anos já para subir, para conquistar essa vaga, e vir com um título dá uma certa moral, né, para a equipe, uma equipe muito bem treinada, e que agora eu creio também que, como o Wallner falou, vai brigar pelo título da Superliga também. O foco é brigar pelo título da Superliga. Claro, vai enfrentar os gigantes, Taubaté, Cruzeiro, Sesc, o SESI, que são equipes já consolidadas, mas vai brigar de igual para igual. Okay. Eu assisto até outra frase dele, que ele falou que mesmo ele sendo quinto ou sexto orçamento, a ideia sempre foi ser campeão. A gente vai ser campeão. E mais do que isso, temos que ser protagonistas. É a frase que ele usa. Isso é muito legal. E tem tudo a ver com aquela questão de ser um time de futebol. O Botafogo que é um time glorioso, né, como a torcida fala, e não aceita menos do que isso. Tem que brigar para ganhar mesmo. Ele fala isso, nós somos o Botafogo, nós temos que ser protagonistas, nós temos que vencer. Isso é muito legal. Porque o espírito, acho que o espírito de vencedor já é muita coisa no esporte. Claro, além de tudo isso, tem que ter talento, tem que ter toda a parte técnica, tática. Mas ter essa vontade de vencer e estar um time fechadinho, não, nós vamos vencer, nós vamos enfrentar os melhores, isso é muito legal. Porque mostra que o time pode chegar longe. A gente não tem limite para esse time, né? A gente pensa que você mira o meio do alvo, né? Se você errar, você cai perto. Exatamente. Né? Mas eu achei interessante também, porque ele tá lá desde 2009, né? A gente achava que era desde 2011. Eu achei que era desde 2011. Ele tá lá desde 2009, e isso foi muito bom para ele, porque ele acabou pegando o sangue do Botafogo, né? Por várias vezes ele fala que o Botafogo é glorioso, o Botafogo tem que ser protagonista, como vocês falaram. Então ele acabou... ele é botafoguense. Sim. Ele falou, não, eu sou botafoguense mesmo. Às Verdade. vezes pode não ser, né? Mas ele é botafoguense. Desde o começo do clube já foi técnico de juvenil, campeão no juvenil, e ele era coordenador da base. E mostra também que a importância que a base tem não só para o clube, mas para ele próprio. Né? De entender que o jogador tem que ser moldado, tem que ser elaborado para chegar no adulto bem. Ele falou, né, que utilizou 70% da base, né, na Superliga B. Eu achei muito legal. Foi até uma pergunta, já vou adiantar para vocês, não vou fazer surpresa não, que na semana que vem a gente tem as entrevistas de Lorena e Pedro. Lorena, que é um jogador que chegou para a temporada 2018-2019, Estevão. Eu fui pesquisar sobre o Lorena, cara, tive uma grata surpresa. Você entrevistou o Lorena no primeiro jogo dele contra o Botafogo. Verdade. Numa partida que o Botafogo venceu o Flamengo por 3-2. Sim, eu tava passando pelo canal do Tabela Carioca lá esses dias, eu tava assistindo essa entrevista. O Flamengo estava com o time juvenil, né, se eu não me engano, nesse torneio. No último Campeonato Carioca, né? Foi uma entrevista bem legal, o Lorena falou bastante. Pelo que eu vi lá, tá com bastante visualizações. Você que não viu ainda, é a oportunidade de assistir. Tá lá no canal do Tabela Carioca. O famoso TBT, né? Amanhã amanhã é o dia. Você vai lá e procura lá a entrevista do Lorena pro Tabela Carioca, feita pelo Estevão. Mas aí eu conversei com o Lorena, conversei com o Pedro também. O Lorena é um jogador que já estava lá. E ele cita bastante, né, essa questão do Botafogo glorioso, de ter que ser protagonista, ter que jogar também, ter que envolver o torcedor que apoiou bastante o Botafogo na Superliga B, um fato muito interessante. E ele falando sobre isso, vocês vão ver na semana que vem. O Pedro é um garoto mais tímido, né? Um jogador mais tímido. Corta isso aqui, corta aquilo ali, calma isso. aí. Não, gente, calma aí pra responder. Aí, Pedro que tá chegando, mas o que ele tem de tímido tem de talentoso, né? Tem, muito. Um grande jogador que tá chegando pro Botafogo. Mas ainda dentro dessa entrevista do Wallner, que ele acabou falando já pro final, falando da expectativa sobre o Campeonato Carioca e Superliga, eu quero falar sobre o confronto Sesc e Botafogo. A gente até comentou em off lá que vai pegar fogo esse jogo aí. A gente falava já antes, já lá no início de Jornada de Prata, a gente já comentou sobre o Botafogo, sobre o Sesc, e eu falava lá que naquela ocasião, se o Botafogo encarasse o Sesc, ia dar Botafogo na certa. Se for aquele Sesc do final da temporada do ano passado, da Botafogo 3-0. Sim, é verdade. 3-0. E aí a gente teve algumas argumentações aqui de que o Sesc contratou bastante jogadores e tal. A comissão técnica também mudou. É verdade. Tá o Giovani lá, a comissão técnica. Só que a cada temporada o Sesc também faz outras contratações, entendeu? A cada temporada o time se reforça. Ainda não foi campeão da Superliga. Tudo bem que é uma equipe projeto de 2015, também, né? É um projeto de 2015, mas pelos jogadores que tem, já poderia ter vencido. Sim. E é o técnico que está desde o início. Eu acho que independentemente de quem estiver jogando, acho que vai ser uma grande partida. Vai ser, é o que a gente espera. Foi a última final de Campeonato Carioca, né? O Sesc venceu por 3-1. Vai ser bem legal ver o duelo Lorena e o Wallace também. Vai pegar fogo.
Vai lembrar que se você que está nos assistindo acha uma surpresa se o Botafogo vencer, a gente teve um confronto pelo feminino entre Sesc e Fluminense, em que o Fluminense, na final do Campeonato Carioca, abriu 2-0 para cima do Sesc. Só que o Sesc acabou virando, né? Então, mas e ano retrasado, o Fluminense que levou em cima do Exatamente. Sesc. Então, o Fluminense esteve perto de ganhar o Campeonato Carioca em cima do Sesc feminino. A gente vai para mais um intervalo rapidinho aqui. Não saia daí, a gente já volta com Jornada de Prata. Todo fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, do programa Warm-Up. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro no debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19 horas, com André Cupelo, na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Nós já voltamos com o Jornada de Prata e vamos à terceira e última parte da entrevista do técnico Valner do Botafogo. Nessa parte ele fala sobre como está a temporada do time, fala sobre clubes de futebol que estão voltando a apostar no voleibol, alguns de maneira inédita, sobre a torcida do Botafogo, e ele manda um recado para a torcida botafoguense aí também, sobre o que esperar do time nessa próxima temporada na sua tela. Como que tá o preparatório na pré-temporada, agora a Superliga vai começar um pouquinho mais tarde, né, do que o normal. Como tá a preparação física, técnica da equipe para chegar bem nas competições? Conseguimos uma parceria muito interessante, até gostaria de citar, aproveitar, com a Bodytech, e o trabalho está muito forte. Nós estamos ainda numa pré-temporada, a gente estendeu um pouquinho a pré-temporada para 10 semanas em função da longevidade, da distância que tem para a estreia e a longevidade que tem a competição. Então a gente resolveu estender um pouco mais. O trabalho já está em 2 períodos aqui na quadra e mais um período na academia. Então estamos trabalhando com bastante calma, com bastante paciência, com bastante inteligência, mas estamos trabalhando de uma forma muito minuciosa para desenvolver tecnicamente. Esse momento agora é o momento da parte técnica, está bem apurada, já inserimos o contexto tático, o modelo de jogo já está sendo bem estruturado. Estamos trabalhando muito bem, muito forte para chegar lá na Superliga e buscar surpreender os adversários, né? Apesar de que com o elenco, com o grupo que a gente montou, não acredito que venha a ser uma surpresa, porque o nosso time é um time bom, mas é a primeira temporada, tudo isso tem que ser levado em consideração, é a primeira vez que vai jogar uma Superliga depois de muitos anos, apesar da enorme tradição que já tem o Botafogo de ter conquistado 4 títulos a nível brasileiro, já tem título sul-americano. O voleibol do Botafogo é muito forte. O voleibol do Botafogo é muito tradicional. Não é de hoje que essa história do voleibol do Botafogo brilha, que o voleibol do Botafogo dá alegria para a torcida. É uma tradição desde sempre. A ponto que um dos presidentes do Botafogo era um cara oriundo do voleibol, o nosso saudoso Bebeto de Freitas. Oriundo do voleibol. Então mostra como é a força do voleibol dentro dessa camisa aqui. Você falou um pouco até de tradição, de força, de clubes. Temos uma tendência muito grande dos clubes voltando para os clubes de futebol, né? Voltando para o voleibol. Botafogo, Flamengo no feminino. Vamos ter um Fla-Flu no feminino Superliga, bem bacana. A Superliga C agora o Fluminense com o time masculino. E no Brasil todo, o esporte está voltando também. Enfim, como você vê esses clubes de futebol, né, que
até no cenário carioca, no cenário do estado do Rio de Janeiro, para o esporte em geral? Como se vê essa situação? Eu acho que o clube de futebol é uma camisa muito pesada, uma camisa muito forte, é uma tradição muito grande. É um nível de organização, de estrutura muito boa. Eu vejo, para mim, esse é o caminho para o voleibol em breve. Temos outras parcerias, tem o América Mineiro, temos o São Paulo, que agora juntou com o Barueri. Então, o povo do vôlei, os profissionais do vôlei estão enxergando juntar a camisas tradicionais com organização, com respeito, com disciplina, com tudo aquilo que o voleibol já proporciona para todos, um crescimento muito grande da modalidade. Então, eu vejo como um crescimento muito grande. Claro que os projetos também, Taubaté, Sesc, os clubes de tradição, como Minas, Pinheiros, esses nunca vão perder o seu status, mas o voleibol precisa ir além. A gente precisa ir além, precisa expandir mais, criar mais oportunidades, criar um cenário maior. Quanto mais atletas e mais clubes envolvidos, melhor para a modalidade. A visibilidade para o clube de futebol é muito grande. Esse ano a gente teve jogo aqui, semifinal, jogo decisivo. Ocorreu 3 horas da tarde, numa sexta-feira. O ginásio lotado aqui. Então a torcida valoriza, a torcida compra a ideia, a torcida vem junto com o trabalho que vê dentro da quadra. E foi assim aqui, e tenho certeza que não vai ser diferente em outros grandes clubes, porque a torcida é apaixonada pelo escudo. Então, se o escudo está bem representado, a torcida vai vir junto. Então, isso é muito legal. Eu lembro que em 2000, eu assisti a final Flamengo e Vasco, no Maracanãzinho, sonhando em um dia estar onde agora nós estamos chegando. E eram 2 clubes tradicionais, ginásio lotado, Maracanãzinho lotado, com um vôlei. É sensacional. E a gente vai poder ver agora mais vezes isso acontecer. Você falou um pouco da torcida, né? Que sempre a torcida do Botafogo apoiou, né? Entrou de vez mesmo, botou a cara, a tapa lá para vir torcer. O que você tem a dizer sobre a torcida do Botafogo que apoiou a temporada inteira aí? A torcida do Botafogo é só agradecimento. Agradecer, porque a sexta-feira da semifinal foi o 3º jogo contra a Lavras, até foi assim, um episódio marcante. A gente não podia jogo no sábado, tinha que ser na sexta. E nós ficamos em dúvida. Vamos fazer um jogo sexta. Como vai ser esse jogo sexta? Aí o nosso assessor de imprensa, pode deixar que a torcida vai vir. Né? Eu falei, cara, 3 horas da tarde, será que vai vir alguém? Estou com medo de jogar sozinho aqui. Eu e o nosso time. E quando a gente saiu do vestiário, lotado, então agradecer a assessoria do Botafogo por esse trabalho, né, de divulgação, de captação, de trazer a torcida. E a torcida é sensacional. Sensacional. Afinal, vencemos o jogo 3-0 e a final foi no dia do meu aniversário. Como eu disse, eu sou um cara, realmente, Deus escolheu, né? Me deu muita oportunidade legal. E a torcida cantando parabéns no final do jogo, para mim, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, sem dúvida nenhuma. O acesso, meu aniversário, minha família comigo ali reunida, e aquele momento marcante. Então, a torcida do Botafogo é só agradecer muito pelo apoio na Superliga B passada e conto com vocês para a próxima. Conto com vocês aqui, porque o desafio é muito maior, é muito grande. Os times são todos eles de altíssimo nível, mas nós vamos ter algo a mais aqui, que é a torcida apoiar. Valner, normalmente quando eu pergunto, né, para um atleta quais são os seus maiores sonhos, seus objetivos, normalmente eles falam, chegar na seleção brasileira, conquistar um título de uma Olimpíada, por exemplo. Para você, qual o seu maior sonho hoje dentro do Botafogo? E até, sei lá, você pensa numa seleção brasileira, numa base, até que já tem uma experiência muito grande? Claro. Meu sonho de vida é levar a nossa modalidade no ponto mais alto possível, levar o nosso clube, o nosso projeto, que eu estou aqui desde, né, são quase 12 anos, quase 10 anos, nem lembro mais direito. Se vocês editam isso aí, é muito gratificante ver o que está acontecendo. Então, quem vive de esporte, ele tem vários momentos, né? Vários momentos. Quando acabou a Superliga B, eu fui convidado para a seleção brasileira, passei 2 meses lá. Fui convidado através do Giovanni Gávio, que passei um tempo maravilhoso lá. Quem é que não quer? Quem é que não sonha poder defender o seu país, né? Estar com os melhores jogadores da categoria de base ou do adulto, o que for? É muito legal. Eu adorei essa experiência, agradeço demais aí o convite que eu recebi. Sonho, sim, estar lá. Mas o sonho do sonho, agora, neste momento, o sonho é levar o Botafogo, né, no o mais alto possível dentro da Superliga.
Mas sonhos são vários, né? São vários sonhos, em cada momento você tem um foco. Nosso foco maior hoje é esse daí, e espero que a gente consiga fazer um belo trabalho. Já chegando aqui no final da nossa entrevista, mas claro, quero que você dê um recado aí para a torcida, chama a torcida do Glorioso, Alvinegra, para vir aí torcer por vocês. Não, o recado é o de sempre, é pedir que venham nos apoiar, que venham nos ajudar, venham nos incentivar, venham curtir o voleibol do Botafogo, porque é uma equipe dedicada, determinada e vencedora. Então isso nos alegra muito ter a torcida sempre a nos apoiar. Teremos já compromisso agora do estadual, né? Começa agora no final de setembro, aí o final de setembro, início de outubro com as finais, esperamos estar lá nas finais para poder buscar o nosso objetivo, nosso desafio, e logo em sequência começa a Superliga e a gente espera aí a torcida enchendo o ginásio todas as vezes que a gente estiver aqui e fora daqui, aquele apoio de sempre, que sempre recebemos também fora, porque é uma das vantagens de ser clube de futebol. Nós vamos jogar em Minas, tem torcida do Botafogo lá para nos apoiar. Vamos jogar em São Paulo, teremos torcida do Botafogo para nos apoiar. Então eu peço à torcida de todo o Brasil que nos apoie nessa nova jornada, nessa nova caminhada aí. É isso, Valner. Obrigado, valeu, cara. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aí, cara, e vamos em frente. Não sou o melhor entrevistado. Foi bem. Mas é muito gratificante poder estar aqui e levar o nome do nosso clube. Valeu, é isso, galera. Então, ele falou que não é o melhor entrevistado, né? Mas se saiu bem na entrevista, ele não foi? Foi bem pra câmera, ele fala bem. Até nos jogos também, ele fala muito bem, pós-jogo também. Sim. Eu queria destacar que ele acabou falando sobre um jogo do Botafogo contra Lavras, né? Isso. Foi uma semifinal, Isso. correto? Sim. Às 3h numa sexta-feira, que ele estava ali não muito confiante, mas a assessoria chegou lá, botou ele pra cima, falou que a torcida ia chegar e realmente chegou. A torcida do Botafogo encheu. Você tava lá? Não, foi o Valdeir Militão que tava. Militão. Rodada dupla. Tinha Foi basquete, logo em seguida. Verdade. É E mesmo, aí né? Foi o jogo não Valdeir. podia ser à noite, porque o jogo do basquete já estava marcado. E o time de Lavras não podia ficar esperando até sábado, por conta de financeiramente mesmo, era inviável, né? Ficar no hotel até no sábado. Então, o jogo tinha que ser sexta-feira e foi às 3h. É. A gente poderia ter falado com o Valdeir sobre isso, né? Acabou que a Verdade. gente não lembrou. Mas, enfim, numa sexta-feira, né, a gente reclama bastante às vezes sobre o calendário do vôlei. Não só do vôlei, também do futebol feminino, que é muito complicado. Sim. Jogo à tarde, em dia de semana, é muito complicado. Normalmente, jogos da Superliga A tem jogos até segunda-feira, mas 9h da noite. Isso. Entendeu? Então 7 dá. e pouco, Isso, 9 7 e horas. pouco. Dá para o pessoal comparecer. Então, num horário complicado, a gente vê como a torcida do Botafogo abraçou o projeto, né? Sim, antes de entrar em entrevista, eu estava pensando nisso, de como a torcida do Botafogo foi importante e vai ser também durante a Superliga A, né? Porque o Oscar Zelay ali é um caldeirão mesmo. A torcida fica perto do banco, apoiando, e do lado adversário também perturbando os jogadores, né? Fui em alguns jogos da Superliga B e presenciava lá a torcida meio que alfinetando os jogadores adversários. O Lorena mesmo, né, que chamava a torcida para o jogo. E o Lorena que faz o tipo mesmo que o Valner falou, né? Aquele jogador que é aguerrido, que chama a torcida. Foi muito assim e durante a Superliga B foi assim também. O Oscar Zelay vai ser importantíssimo pro Botafogo na Superliga A também. E a torcida de futebol é bem nesse estilo, né? Sim, Torcida mais, perturba o tempo mais todo. calorosa, né? Sim. Torcida que costuma pegar mais no pé do adversário, apoiar mais o time. E Algo outra... bacana que eu apontei aqui foi ele comentando do jogo de 2000, do Flamengo e Vasco, que ele Isso. acompanhou. Maracanãzinho Que lotado. ele sonhava depois em estar participando Chegando. de tudo isso. Isso mostra de como o Rio de Janeiro tem uma longevidade, tem uma história muito grande no voleibol. E é legal ver o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, enfim, reconstruindo essa história, né? Botando a sua cara a tapa para tentar de novo. O Fluminense também agora no masculino, tentando uma Série C. E clubes tradicionais aqui do Rio, a ABB da Lagoa, o Tijuca Tênis Clube. Só o voleibol que ganha com isso, é o esporte carioca e o esporte do Brasil que ganha com isso. Bem bacana. Será que vai ser viável a volta do Maracanãzinho para essa temporada? O Flamengo Isso é ano muito passado interessante, falava né? sobre isso, até de uma rodada tripla, por Isso. exemplo, com o basquete e o vôlei jogando no Maracanãzinho e o futebol no jogando no Maracanã. Maracanã ao lado. Cara, seria para o Rio de sensacional. Janeiro, eu acho que seria Sensacional.
Algo Até questões especial. financeiras, de arrecadação, Sim, seria algo especial. de turismo. E os clássicos também, Muito legal. Botafogo e Sesc, de repente, no Isso. masculino, né? Flamengo e Fluminense, no feminino, seria bem legal. Dá pra fazer algo do tipo, por exemplo, um jogo do Flamengo no sábado à noite no Maracanã, dá pra colocar um jogo de um basquete assim, 11 horas, tranquilo, não dá? No sábado? Dá. 1 hora. E botar o jogo de vôlei 3 horas da tarde, dá pra tranquilamente acontecer isso e ter uma rodada tripla aí no Maracanã. Seria histórico. O Sesc, na última temporada, fez isso, né? Colocou rodada dupla. Teve o jogo do feminino mais cedo, depois teve Sesc e Cruzeiro Isso. à noite, na Geonesse Arena. O que eu gostei também é que ele não escondeu que ele tem vontade de defender a seleção brasileira, né? Ah, claro. Eu achei muito interessante. Sempre um sonho, né? Tem alguns que iam sair pela culatra e tal, ia tentar desvencilhar, mas ele realmente quer defender. Ele que foi convidado pelo Giovanni Gávea, a seleção de base, para defender ele depois da conquista da Superliga B. Ele sonha em ser técnico da seleção. Numa projeção, pelo que o Valner vem mostrando agora com o Botafogo, futuramente, vocês acham que ele consegue ter uma chance na seleção? Ah, consegue. Se a seleção quiser ele, né? Capacidade ele tem mostrado, tem capacidade. Numa época que a gente tem tantos técnicos acomodados, eu diria. Mais do mesmo, né? Não é? Eu vejo isso até no futebol também. Eu falo isso no futebol. Eu não diria nem ultrapassado, mas como o pessoal gosta de usar para alguns técnicos. Eu também né? não gosto de usar essa O palavra. Abel e tal. Não é legal. Acho que não é ultrapassado, é acomodado. Isso. Que chega numa época que... Não é porque você é experiente que você vai deixar de correr atrás e mudar. O futebol mudou, entendeu? E o esporte muda. Então, a gente conversou isso um pouco com o Neto, né? Que agora é técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Dá pra ver nisso dele a vontade de vencer, de correr atrás, de buscar crescer, enfim. E eu vejo isso também no Valner. Eu vejo o Valner querendo correr atrás, buscando, aprendendo, Se sempre atualizando, estudando, né? Estudando. exato, sempre estudando, Sempre importante. pra querer melhorar e querer crescer. Isso é legal. Então, Ele é gente, novo também, né? ele é é. novo, a gente vê, ele é bem novo. Tem um grande futuro. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui no nosso Jornada de Prata. Já voltamos com o nosso programa para falar sobre seleção brasileira, sobre Superliga também, sobre o mercado do vôlei e vôlei de praia. Todo fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa Warm-Up. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19 horas, com André Cupelo, na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Já voltamos com o nosso Jornada de Prata. Vamos falar agora sobre a seleção feminina que estreou no Campeonato Sul-Americano hoje, algumas horinhas atrás. Jogo iniciado às 5 horas contra o Equador. O Brasil acabou vencendo por 3-0, placares as parciais de 25-8, 25-9 e 25-10, né? 8-9-10. 8-9-10. O Brasil vencendo o Equador. A gente vai dar uma voltinha aqui na convocação do Brasil, que tem Macris e Roberta, Lorene, Sheila, as ponteiras Drusila e Amanda, Gabi, Cândido e Mayra, as centrais Fabiana, Carol, Mara e Bia. E as líberos Leia e Suelen. O Equador não seria um grande desafio para o Brasil, né? Uma equipe que não vem... É quase uma equipe profissional contra uma equipe amadora. É praticamente isso, né? Intermediária ali, né? Na grande equipe do voleibol sul-americano, né, Estevam? É legal a gente falar só... Posso falar de relação do time? Fala. Jogou? Foi Fabiana, né? Macris, Amanda, Leia, Drusila, Bia e Lorene. Então, as centrais
Bia e Fabiana, Macris levantando, Lorena de opostas, Amanda e Drusila nas pontas e a Leia como a líbero. Então a Fabiana se recuperou. Se recuperou. Né? Time bem Mas, mais... será que tá parecia 100%? que foi algo. Parecia que foi algo simples mesmo. Leve, né? Acho que foi mais pra dar uma cuidada. Foi um zelo, e não... Então já vamos passar aqui para uma enorme jogadora da história do voleibol brasileiro, Thaísa. Ela quer voltar a jogar pela Literalmente seleção. enorme, né? Literalmente Ela é grande, né? A gente vai citar aqui aspas de Thaísa numa entrevista ao Globoesporte.com. Ela diz o seguinte, perguntada, né, sobre a possibilidade de voltar à seleção, sobre essa vontade, ela fala: se disser que não penso, estaria mentindo, penso sim. Mas acredito que o caminho até lá é focar no clube. Treinar muito, fazer uma excelente temporada, me cuidar ao máximo. Aí sim dá para merecer estar de volta e poderei pensar em um retorno. Mas até lá tem um longo caminho pela frente. E aí ela foi perguntada sobre as voltas de Fabiana e de Sheila, se isso acabaria empolgando a jogadora a ter mais vontade de voltar à seleção. Ela diz: sinto saudades delas demais, dessas jogadoras, Fabiana e Sheila. De treinar juntas, de jogar conversa fora. Me faz lembrar de todos os 11 anos só de seleção que jogamos juntas. É muita história, né? Muito. Thaísa, Fabiana, Sheila. Muita história. Grandes Marcou uma tempos. era, né? do Medalha voleibol. olímpica, né? Marcou uma era do voleibol mundial, eu diria. Sim. Mas nesse contexto em que a gente fala aqui de dar espaço a novas jogadoras e entre outros termos nessa questão, quando a gente discutiu sobre Fabiana e Sheila, como é que vocês enxergam essa possível volta de Thaísa? É possível, né? Depois que a gente viu de Fabiana, Sheila voltando, aí com a possibilidade até de Jaqueline, comentaram de Jaqueline ter voltado, de voltar também, é possível. Com o Zé Roberto é possível. A gente sabe que ele chama jogadoras mesmo que são mais antigas, que já passaram pela seleção, não se prende a essa questão de ter que renovar o time, né? Ele vai chamar, se a jogadora falar que quer jogar, estiver jogando bem, em boas condições, ele vai chamar e vai representar a seleção brasileira. Danilo. Eu acho que assim, a Thaís era uma das centrais, era uma das que saíram ali que pra mim dava um caldo enorme pra seleção. Em forma, ela faz muita coisa ainda. E vinha apresentando um bom rendimento quando estava bem. Mas eu não sei, cara. É complicado, porque eu penso muito na empatia, de pensar um pouco nos outros atletas. Imagina, você tá a temporada toda, anos, tá ali Carol, Bia, Mara, que tá jogando pra caramba, aí Lara, Milka, só aí eu falei 5 centrais. Aí quer aparecer ainda Fabiana, Thaísa. Tem talento pra caramba? Tem. Jogaram muito, são campeões olímpicas, bicampeões olímpicas. Mas eu não acho correto, sabe? Não acho correto. Não é muito acho legal. ético, né? Não é. Essa é a palavra. Não é, porque... O que a atleta vai pensar? Pô, eu tô me desgastando aqui à toa, tô me ferrando aqui à toa. É meio que por aí, sabe? Tô entregando minha vida pra isso e na hora não vai ser isso. Não é legal. Não é legal. Não sei. E outra, a Thaísa anunciou a aposentadoria da seleção. Isso. Tipo, pra Tudo quem bem? voltar, então? Não, é que eu tava pensando isso antes, só que eu esqueci. Isso, ela anunciou a Por que que vai aposentadoria. voltar? Entendi. Ela comunicou que estaria se aposentando da seleção para que ela tivesse uma maior longevidade Sim, como atleta de voleibol em clubes. sim. Entendeu? É claro que jogar em clube é muito mais importante que a seleção, porque clube você joga mais frequentemente e tal. Lá o clube você... que te paga, vamos dizer assim, né? Exatamente, isso que eu ia falar Você agora. O paga clube pro- que te paga. Então é claro que ela vai optar em dar mais atenção ao clube. E seleções a gente viu, né? Esse calendário desse ano, coisa louca, né? Coisa louca. Vários torneios, então a jogadora acaba se desgastando muito. A gente teve jogadora com problema físico e tal. Então, claro que ela teve razão nessa decisão dela. Só que aquilo, uma vez que ela decide, outras jogadoras tomam sua frente. Isso, Entendeu? exatamente. Outras e aí ela jogadoras mesma acabam- fala que tem grandes jogadoras centrais, então pra que tu quer voltar? Sabe? É meio que... Claro que ela tem grande talento, a gente não tá falando do talento dela, a gente sabe disso. Só que não fica legal, não é legal. De verdade, não é legal. Mas talvez ela nem volte, né? Perguntaram se ela É, pensava, sim. né? Ela falou, claro que pensa, mas É, não o quer problema dizer é que que a ela gente quer não voltar. duvida, né? É, mas mas... só dela sinalizar que ela tem vontade, é que ela deixou explícito, tem vontade de voltar. Entendeu? Tio Pra uma Zé seleção Roberto. que tem Zé Roberto, É. pelo que a gente É viu que o triste. Zé Roberto fez, com Fabiana e Sheila, Sheila não jogava desde 2016. Então não duvido nada. Pra mim é mais sim do que não até. É, Pra verdade. Thaísa voltar à seleção com o Zé Roberto no cargo. Mas vamos passar já pra seleção masculina, a seleção que jogou Fala rapidinho. 2 amistosos contra a Argentina lá, no país dos argentinos, o Brasil que venceu o primeiro por 3-1. Argentinas foi bom.
Tem que dar uma diferenciação para não usar a Argentina. Sinônimos, Pode né? Argentina. É um sinônimo, mas enfim, já foi. O Brasil que perdeu, na verdade, primeiro por 3-1, 25-22, 27-25, 25-19 e 25-21 foram as parciais. A Argentina vencendo, mas venceu o segundo por 3-2, 25-23, 25-22, 28-30, 25-20 e depois 15-10 fechando no tie-break. Esse jogo, a gente não vai ser hipócrita, não teve transmissão pro Brasil. Foi Uma bem televisão, difícil de assistir, uma televisão argentina que fez a transmissão, mas a gente sabe que o Felipe Roque foi o maior pontuador do segundo amistoso, pelo menos, pro Brasil, fazendo 22 pontos. Me lembrei agora, 22 pontos Felipe Roque, ele que vai estar também no Sul-Americano, certo, né? Sim. Felipe Roque vai estar no Sul-Americano. Então, o Brasil que... Foi um time mais alternativo, né? Ambos os lados ali. Vamos falar logo o time, né? desgastar Thiaguinho e Hendrick, os opostos Abuba, Felipe Roque, centrais Flávio, Matheus e Cledenilson, os ponteiros Douglas, Cadu, Vitor Cardoso e Hugo. E o líbero foi Mike, uma seleção um pouco mais alternativa, sendo que para o Sul-Americano vai ser toda a seleção que jogou o pré-olímpico, né? O Brasil vai colocar tudo de si para jogar o Sul-Americano. A gente volta a falar que o Wallace não atuará mais esse ano, porque sua esposa está grávida, está no final da gestação. Parabéns ao Wallace, será pai de novo. E vão ter os outros amistosos agora de volta. Isso, vai ter um casal agora, o Wallace, e o Brasil que vai jogar agora contra a Argentina nos dias 30 e dia 31. No dia 30 o jogo será às 2h10 da tarde com transmissão da Globo. Sexta-feira agora. Exatamente. No dia 31, no sábado, transmissão do Sport TV 2. Anota aí para não se esquecer, às 9h30 da noite. Esse jogo que será no Brasil será em Campinas. Essa equipe que será comandada pelo Renan Dalzotto. A equipe que jogou na Argentina foi pelo técnico interino, comandada. E o Brasil que está no grupo A de Argentina, Colômbia e Equador. Queria que vocês projetassem esses dois amistosos contra a Argentina aqui no Brasil, que serão mais difíceis, é claro, do que o primeiro, porque o Brasil vai estar com um time titular, assim como a Argentina também. Difícil. A gente espera que o Brasil faça uma boa atuação, eu diria, né? Pra chegar bem no pré-olímpico, no Sul-Americano. Eu acho que o Brasil não vai ter problema nenhum no Sul-Americano, mesmo com a Argentina time principal. É o que a gente espera. É o jogo do Sul-Americano, né? Como o Danilo falou, as outras seleções não são tão fortes assim, né? E a Argentina hoje é a segunda força aí do voleibol sul-americano, então é o grande jogo. A gente vai ver mais ou menos como vai ser no Sul-Americano, nesse amistoso Brasil e Argentina. Isso aí, já falamos sobre seleção feminina, seleção masculina. Vamos dar uma rápida passagem sobre o mercado do voleibol, porque Serginho está cada vez mais perto do vôlei e Renata. O histórico Serginho. Legal, hein? E aí, como é que chega o Serginho pro vôlei Renata? Se ele chegar lá, é um grande nome, né? Já falei em outros programas aqui. Serginho não atuou tantas vezes na última temporada pelo Corinthians, né? Tava ali meio que como coordenador e jogador, mas atuou mais como coordenador. Viajava com a equipe, mas não entrava em tantos jogos assim. Então, ele não tá meio que sem ritmo de jogo ainda, mas é aquilo, pré-temporada, dá tempo de acertar. É um grande jogador, né? Não precisa provar mais nada para ninguém. E vai agregar muito aí pro vôlei Renata, que é um time que fez uma boa temporada de Superliga. Seria um grande líder de grupo, né, o Danilo? Ele é demais. E assim como a Fabi, ele dá um caldo enorme ainda. Tem muita coisa para jogar. Claro, tem umas limitações físicas maiores, é óbvio, pela idade. Mas tecnicamente não tem como, o cara é demais. E pode contribuir bastante pro vôlei Renata, tá com uma equipe legal. Show. Agora sobre o vôlei de praia, o que tem acontecido de ultimamente aí? Vamos ter agora na semana do feriado, de 4 Finals. Que é uma etapa final do circuito mundial, que dá mais pontos pro ranking, que tem os melhores do mundo, que é sempre mais cheio, né? Quer dizer, é o contrário. É mais vazio, mas tem os melhores do mundo. E é isso. Brasil com força máxima para buscar aí o título. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Você que conversou com a gente também durante o programa. Esse foi o nosso Jornada de Prata nessa quarta-feira. Espero que você tenha uma ótima noite. Não se esqueça de curtir o Tabela Carioca no Facebook, seguir no Twitter, no Instagram também. Acesse www.tabelacarioca.com.br. Fique por dentro de várias reportagens, notícias, entrevistas sobre os mais variados esportes. Até badminton tem lá. Se você curte badminton, também tem lá. Tem ginástica, tem tênis, tem basquete. Tudo que você imaginar tem lá no nosso tabelacarioca.com.br. E, mais importante, cobertura do Parapan. Agora o nosso grande Carlos Quintino está fazendo uma cobertura muito legal sobre os Jogos Parapan-Americanos agora em Lima. Então lá você pode acompanhar reportagens também sobre o que vem acontecendo na participação do Brasil nos Jogos Parapan-Americanos. Galera, semana que vem não se esqueça também
de assistir a nossa Jornada de Prata, porque tem a segunda parte da nossa reportagem especial sobre o Botafogo com os jogadores Lorena e Pedro. Jogadores importantíssimos para o Glorioso, para essa próxima temporada do Botafogo. Também peço para você curtir a Priority Conteúdos no Facebook, seguir no Instagram e no Twitter. Não se esqueça também de baixar o aplicativo da Priority e desfrutar de tudo de melhor que eles produzem para vocês com muito carinho. Tenha uma ótima noite, até semana que vem. Boa noite do Danilo. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Ó, fica ligado. Semana que vem tem bastante coisa ainda. Estevão. Boa noite, galera. E compartilha com os amigos também o nosso programa aí para mais gente assistir. Valeu, gente. Até lá. Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, 18h30, a galera do Tabela Carioca invade os estúdios da Priority Conteúdos, trazendo toda semana um convidado diferente para conversar sobre suas experiências no mundo esportivo. E logo após o Tabela Carioca, às 20 horas, o esporte continua com o Birosca da Bola, num bate-papo de bar descontraído e contagiante sobre o futebol brasileiro com Wilton Muniz e sua turma. Terça, 17 horas, entre na dança do Bole Bole com a gente, num programa sobre samba, saúde e o mundo das celebridades. Apresentação, Júlio Bombinha, Gisela Aranha e Cissa Alves. Coladinho com Bole Bole, às 19 horas,